Então eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos, porque nós vamos orar e ouvir o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Ore ao Senhor. Eu não sei quando foi a última oração que você fez, se hoje pela manhã você tirou um tempo e já se conectou com Ele, ou se você veio correndo, saiu de casa atrasado, chegou no meio do louvor, ainda está meio entendendo o que o Espírito Santo está tentando te dizer. Eu tenho uma certeza, Ele está aqui e Ele se move em nosso meio. Então eu quero que você dê liberdade agora, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo nesta manhã? Eu estou aqui. Diga a Ele, meus ouvidos estão abertos, Espírito Santo, meu coração está aberto. Abra a minha visão para aquilo que eu preciso ver, aquilo que eu preciso ajustar. Eu estou aqui, estou disponível, meu coração está disponível. Declare isso em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que se encontra aqui comigo nesta manhã. Nós amamos o Senhor, amamos a sua presença, nós somos gratos pelo seu amor. Pai, nessa manhã nós nos relembramos com o memorial da ceia, quão grande é esse amor e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A minha oração, Pai, é que possamos sair daqui nessa manhã com o coração alinhado, sensíveis à Tua voz e, Senhor, com uma nova postura. Uma postura de seguir aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas, de não nos acomodarmos com aquilo que um dia foi determinado para nós, mas com aquilo que o Senhor está determinando para nós, para o nosso ano de 2026. Nós declaramos isso, Pai, que toda indiferença caia por terra, que toda preocupação, toda distração, tudo aquilo que pode impedir os Teus filhos de receber de Deus a Tua parte hoje, caia por terra em nome de Jesus. Sejam cancelados e que o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo. Porque não há nada bom em mim, somente o Senhor. E eu preciso do Senhor nessa manhã. Então, em nome de Jesus, que seja uma manhã extraordinária para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Nessa manhã nós vamos falar sobre um homem que talvez você já até tenha lido sobre ele na Bíblia, mas passou tão desapercebido. Porque eu sei que já deve ter acontecido com você, às vezes você está lendo, está lá, está firme na leitura bíblica do ano, em nome de Jesus, irmão, 1º de fevereiro. Deu nem tempo de ser, em nome de Jesus, está tudo certo esse devocional? Amém? E quantas vezes não acontece, estamos ali e tal, e fazendo a leitura, aparece aquela leitura de genealogia, e você vai confundindo já todos os nomes, o olho já vai embaralhando, no final do dia, você está cansado, e você até dá uma puladinha, quem nunca fez isso, né? Mas olha só que interessante, a palavra de Deus, querido. Nada está ali à toa, amém? A Bíblia tem tantas pérolas, tantas coisas especiais. E no meio de uma genealogia como essa, nós encontramos o homem sobre o qual nós vamos falar nesta manhã. E mais em específico, são 2 versículos. Mas a oração que ele fez ao Senhor, que mudou o destino dele, literalmente. Nós vamos falar sobre Jabez. Se você trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir para que você abra em 1 Crônicas, no capítulo 4, versos 9 e 10. São os versos que nós vamos ler. Se você não trouxe, você pode acompanhar conosco o que foi projetado. Diz assim: foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Mas Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Que lindo isso. Interessante aqui como a Bíblia destaca que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Não está dizendo a respeito de um maior que o outro, superior, está falando que ele se destacou, que há algo honroso que nós devemos aprender e ver na vida de Jabez, nessa oração que ele fez ao Senhor. Em outras palavras, tinha algo muito especial nele. Mas a verdade é que ele cresceu com um nome que, às vezes eu e você não gostaríamos de ter. O nome dele significava, ele causou dores. E você já sabe que, principalmente na história de Israel, um homem, uma mulher e o nome que eles carregavam tinha muito significado. Aquilo carregava mesmo algo sobre eles, um destino profético sobre eles. O nome era dado no nascimento e Jabez, o nome dele era aquele que causou dores. A gente vê isso em outras pessoas, outros personagens da palavra de Deus. Temos o famoso Jacó, que era enganador, e o próprio Deus depois muda o nome dele para Israel, príncipe de Deus.
Nós temos Malom e Quilion, que significavam os fracos. Temos Noemi, que significava agraciada. Salomão, que era o rei da paz. Enfim, os nomes e seus significados vinculados mesmo com aquilo que eles seriam, com o seu destino, com o futuro. Então, se dependesse da mãe de Jabez, ele seria um causador de dores. Seria esta a sina, sabe quando você carrega palavras que foram ditas a você há tantos e tantos anos, mas você ainda carrega como se aquilo fosse parte de quem você é, porque afinal foi aquilo que foi declarado por um pai, uma mãe, alguém que representava uma autoridade sobre a sua vida. Então quando uma mãe fala, você só causa dores, talvez Jabez podia ter se limitado àquilo que foi declarado sobre a vida dele. Mas o que nós vemos é que Jabez, ele estava determinado a quebrar o círculo de dor que foi iniciado pela sua mãe. E ele faz isso da melhor forma possível. Não, ele não vai choramingar com os seus amigos. Não, ele não vai falar para as pessoas como a mãe dele havia dado um nome que tinha acabado com o futuro dele. Não, não, não. Sabe o que ele faz? Ele vai clamar a Deus. É por isso que o tema dessa mensagem é a oração de Jabez. Eu quero trazer o teu coração a entender que existem coisas que nós resolvemos na oração. Existem palavras que foram declaradas sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, que nós vamos quebrar e declarar e batalhar em oração. Não é reclamando nas redes sociais, não é difamando o nome de quem fez algo conosco, mas em oração. E assim aprendemos com Jabez. O quê? Eu fui chamado como aquele que causa dores? Senhor, mas eu peço que me abençoes. Eu peço que o Senhor me alargue as fronteiras. Eu peço que a tua mão esteja sobre mim e que nenhum mal venha sobre mim, que o Senhor me livre do mal e da tentação. Ele vai batalhar em oração, ele tinha entendido algo muito poderoso aqui. Ele falou, não, eu não vou ser maldição nessa terra. Ele podia ter ficado reclamando, lastimando a vida toda, mas ele resolve orar a Deus. E o que ele entendeu, você precisa entender hoje aqui, antes de eu passar para você 4 pontos importantes. Entenda de uma vez por todas de que é possível quebrar ciclos através de uma vida de oração e de batalha em oração. Entenda que não são rótulos que vão anular as promessas de Deus sobre a sua vida. Não foi o que alguém disse sobre você, não foi um erro que você cometeu, não é a sina que você carrega, ou que você acha que carrega, que o inferno diz que você carrega. Não, porque a sua origem não determina o seu destino. Quem determina o seu destino é o Senhor. Diga amém. Diga, o Senhor é quem determina o meu destino. Entenda isso, mesmo que hoje você se veja pequeno, fraco, carregando alguns estigmas, eu quero que você saiba que mais valioso do que tudo isso, qualquer dessas palavras, são as promessas do Senhor. É o que Ele determina sobre você. São os pensamentos dEle a teu respeito. Isso é poderoso demais. Sabe, em Salmo 119, no verso 141 diz, eu pequeno sou e desprezado também, mas eu não me esqueço dos teus mandamentos. Talvez esse seja o seu status hoje. Pastora, hoje eu me vejo como alguém que não consegue conquistar, alguém que se vê limitado por algumas coisas que aconteceram na minha vida. Posso ser pequeno e desprezado pelos outros hoje, mas o que eu estou entendendo é que eu não me esqueço dos seus mandamentos. Eu guardo aquilo que o Senhor declarou sobre a minha vida. Eu guardo as promessas que já foram declaradas. Não necessariamente de um profeta que veio até você com coque ou não, não sobre essas palavras, mas as promessas que já foram declaradas na palavra dele. Você tem Bíblia aí? Está no celular ou está na mão, mas você tem Bíblia aí? Amém? Então leia a palavra de Deus, porque nela está contido promessas, direções, definições sobre quem você é e também sobre o que você não é. Definições sobre o que você pode alcançar e fazer, mas também as coisas que vão acabar com os teus caminhos. Na palavra de Deus temos todas essas direções. E é isso que vai definir onde você vai chegar. Não o que foi dito sobre você. Jabez entendeu isso. E em oração, ele pediu ao Senhor que mudasse seu destino. Você está entendendo? Então eu quero trazer aqui 4 lições que nós podemos aprender na oração de Jabez. Já falei quais foram essas lições, mas vamos por partes para que possamos extrair o máximo dessas pérolas, amém? O primeiro pedido de Jabez então ao Senhor, quando ele vem à presença do Pai, a primeira coisa que ele fala é, eu peço que me abençoes. Bênção, bênção. Essa palavra bênção, ela ficou até tão coloquial nos nossos dias. A gente usa ela para tudo, não é? Até música virou.
Deus, eu tenho tantas bênçãos. Eu uso em todos os stories possíveis do seu Instagram. E às vezes é comum que a gente vai esquecendo o que significa essa tal bênção do qual estamos nos referindo. Não é só sobre coisas materiais. A palavra bênção, ela não está relacionada com teologia da prosperidade. Quando nós chegamos à presença do Senhor e pedimos que Ele nos abençoe e derrame as bênçãos dEle sobre nossa casa, sobre nossa vida, a gente não está pedindo carro novo, casa nova, grande, quero morar lá naquele condomínio de luxo, eu também quero que o meu salário triplique até o fim do ano. Não é errado que você peça por essas coisas, mas bênção não é só sobre coisas materiais. O real significado da palavra bênção é simplesmente falar: Senhor, libere sobre mim o que o Senhor já determinou que seja derramado sobre mim. É sobre bênçãos espirituais. Eu amo orar e declarar isso sobre a vida das pessoas. Já perdi a conta de quantas vezes no aniversário de alguém eu falei: nossa, eu desejo os melhores presentes do céu sobre a sua vida. O que são isso? Bênçãos. É um jeito diferente de dizer bênçãos. Presentes liberados do céu sobre a sua vida. Mas como nós temos uma cultura que às vezes liga muito a palavra bênção a coisas materiais, a desejos egoístas do nosso coração, coisas que nós queremos, às vezes a gente acha que é até errado pedir bênçãos ao Senhor. Bom, aqui nessa casa, se você está aqui há algum tempo, você já sabe que sobre nós já estão todas as bênçãos, amém? Você já é abençoado, amém? Mas é importante que você reconheça isso e viva como quem sabe disso. Entender que bênção é pedir que o Senhor te dê aquilo que Ele já reservou para você. Então sim, peça as bênçãos do Senhor, porque Tiago 4, verso 2 diz para nós: não tendes porque não... Você pode ler esse versículo comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Não tendes porque não pedis. Não tem porque não pede. E mais pra frente, para que esse versículo não se torne perigoso para você, dizendo: não, então agora esse é o meu momento, pastor, que 2026 acabou de começar, então eu vou preparar a listinha. Peraí, ele continua dizendo: e também não recebem porque pedem mal. A questão é justamente entender o significado de pedir as bênçãos do Senhor, que eu já liberei para você aqui. É chegar na presença: Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para mim em 26, libera que eu estou recebendo. A questão é, nós estamos partindo do princípio de que Jabez tinha um carimbo na testa dele dizendo: eu sou alguém que carrega, entre aspas, uma maldição, alguém que causa dor, essa é a minha sina. Ele vem para mudar isso. Então ele está batalhando na presença do Senhor e dizendo: Senhor, eu peço que me abençoes. Ou seja, não vou ficar com aquilo que disseram, eu quero que aquilo que o Senhor disse sobre mim prevaleça. Então eu vou pedir, me abençoe, libera. Aquilo que o Senhor preparou para mim ao longo deste ano, aquilo que o Senhor pode derramar sobre mim, eu estou atento ao que o Senhor vai me dirigir. Estou pronto para isso. Então peça as bênçãos do Senhor. E peça bem, peça que seja feita a vontade dEle sobre a sua vida. Não tem erro teológico nenhum, também não é egoísta pedir que Deus te abençoe. Você não precisa ficar dependendo de alguém virar para você e falar: Deus te abençoe, ai, finalmente uma bênção. Você tem um pai, um bom pai, que aguarda você na presença dEle para você chegar e dizer: Pai, eu peço que o Senhor me abençoe. Eu peço que o Senhor libere presentes espirituais sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu peço que o Senhor mude destinos. Eu peço que o Senhor faça algo diferente. Nós vemos homens, mulheres de Deus ao longo de toda a palavra pedindo as bênçãos do Senhor. Jacó fez isso. Abraão fez isso. Eu imagino como é que Abraão teria feito tudo o que fez se não tivesse pedido a boa mão do Senhor e as bênçãos dele sobre sua vida. Só que o pedido de bênção, ele tem que seguir uma linha. Tem que seguir uma premissa. E para isso a gente vai se inspirar na linha que Davi fala no texto de 1 Crônicas 17, de 14 a 16. Porque tem a linha de bênção dos homens e tem aquela que é inspirada no coração do Senhor. O texto diz assim: eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Essa era a palavra que Natã transmitiu a Davi, que o Senhor havia falado e revelado. E então o rei Davi entrou no tabernáculo, se assentou diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó Deus? E o que é a minha família, para que me trouxestes a esse ponto?
Davi, ele não está negando a bênção, não. Ele recebeu, amém. Vai perdurar para todo sempre, que abençoado está pelo Senhor. Ele reconhece esse lugar de bênção para a vida dele. Compreende que o Senhor o abençoou, mas porque o Senhor o ama e tem um propósito a ser cumprido por meio de sua vida e sua família. Não porque tem merecimento próprio, diga amém. Porque ele termina esse versículo dizendo: quem sou eu para viver tudo isso que o Senhor está prometendo para a minha vida e para a minha linhagem? Davi era amigo de Deus, mas ele sabia o seu lugar. E essa é a linha que seguimos ao pedir: Senhor, me abençoe, libera sobre mim. É por entender, Ele me ama sim, Ele tem algo especial para a minha vida, para a minha família, mas há um propósito maior. De tudo aquilo que eu vou fazer, eu recebo bênção para abençoar, eu recebo para liberar. Há um propósito que vai além de mim ao ser abençoado pelo Senhor. Então não é que eu recebo porque eu sou muito queridinho de Jesus e você não. Não é que o outro que recebeu uma bênção e o outro batalhou um pouco mais, o Senhor gosta mais de um do que do outro. É assim, querido? Não é isso. É importante que você entenda antes de pedir as bênçãos do Senhor. O Senhor me ama, mas não é porque eu mereço essas bênçãos. É porque a graça dele é maravilhosa. É porque ele é infinito em sua bondade. É porque ele é fiel. É porque ele tem uma aliança geracional. E há coisas que recebo que nem fui eu que plantei. O Senhor é muito bom, porque minha avó orava e plantava na tua presença. E hoje recebo, eu atuo na graça que recebo daquilo que o Senhor está fazendo às gerações. É entender que vai além de você, porque ele é bom, não porque você merece essas bênçãos. Querido, se fosse assim, estaríamos perdidos, né, pastor Zé? Não receberíamos uma gota. Mas ele é bom e é importante que você entenda essa linha. Você reconhece que pode sim pedir as bênçãos do Senhor, que Ele transforma destinos, mas não porque merecemos, mas porque Ele quer que seja assim feito. Isso é lindo. E aquilo, querido, que Ele abençoa está abençoado para sempre. Davi termina dizendo: porque tu, Senhor, abençoaste, ficará abençoada para sempre. O Senhor deu a palavra final. O Senhor abençoou, assim ficará para sempre. Entendeu sobre as bênçãos? Amém? Não é porque o ano acabou de começar que você acha que já pediu muita coisa que vai parar de pedir bênção do Senhor, não. Pode pedir todos os dias. Ele é uma fonte inesgotável. Hoje, antes de dormir, peça: Senhor, eu peço que me abençoes. Abençoe meu sono. Amanhã, ao abrir os olhos, Senhor, eu peço que me abençoes. Abençoe a minha casa, a minha família e o meu trabalho. Ou seja, aquilo que o Senhor já determinou para o meu dia, para o meu trabalho, para a minha família, pode liberar, que nós estamos atentos, com ouvidos sensíveis e queremos viver o que o Senhor já determinou para este tempo. Amém? O segundo pedido de Jabez, então: o primeiro: Senhor, eu peço que me abençoes. O segundo: alargue-me as fronteiras. Em outras palavras, eu quero mais. Eu quero mais do que aquilo que estou vivendo. E querido, esse pedido às vezes ele pode ser confundido por cobiçar coisas alheias. Ou às vezes estar cobiçando um roteiro fora da história dele. Talvez você tenha pensado assim: esse povo que fica pedindo mais porque não se contenta com o que Deus está dando. Se lembre que quem havia dado esse roteiro para a vida dele de homem que causaria dores não foi Deus, foi a mãe. Então ele está dizendo: Deus, eu quero o roteiro que o Senhor tem para mim. Se é da tua vontade, alarga as minhas fronteiras. Eu não vou me contentar com isso, mas não porque ele estava cobiçando algo que não era dele, ou não estava se contentando com o que Deus havia determinado para ele viver. Ele estava pedindo ao Senhor: Deus, eu tinha outro roteiro, mas o que o Senhor tem para mim, se o Senhor permitir, alarga as minhas fronteiras. Como se ele dissesse e entendesse que quem define a história é o Senhor. Só que ao pedir: Senhor, alarga as minhas fronteiras, ele não estava pedindo por mais visibilidade, ele não estava pedindo por uma oportunidade de ser grande, porque ele queria que o nome dele então fosse conhecido. Ele estava pedindo por oportunidades. Queridos, e quando nós pedimos a Deus por oportunidades, o que nós estamos pedindo a Ele? Diga: mais trabalho. Você entendeu ao entrar neste ano, o ano do romper? Nós trabalhamos isso, o bispo liberou isso sobre as nossas vidas. Quando a gente está falando sobre romper, não é só falar: não, porque agora a gente vai voar, meu Deus, e vai ser tão fácil, e vai ser tão leve. É entender, se a gente vai romper, vai dar trabalho, e é ano de arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. É assim ou não? Quando Jabez pede para que suas
fronteiras sejam alargadas. Ele estava pedindo por mais trabalho, mais responsabilidades. Mas ele seria abençoado para abençoar. E sabe, Jabez, ele viveu provavelmente no tempo dos juízes, e nesse tempo Deus havia dado muitas terras que ainda não haviam sido conquistadas. Ele estava olhando e falando assim: Deus, o Senhor tem plano para aquilo lá, mas pode contar comigo. Está aqui, meus braços, eu posso trabalhar por isso. Eu arco com a consequência de ser responsável por aquilo que precisa ser feito para que isso aconteça e os teus planos sejam cumpridos. Isso é lindo de ver, porque é assim que a igreja avança, é assim que o reino avança. Não é só com aquele que fala: ai, que lá precisava ser feito, né? Alguém vai se levantar para fazer. Não, é aquele que chega e fala assim: ó, eu vi que aquela grama ali precisa ser aparada, posso? Olha, eu vi que tem uns lixos aqui no chão, deixa eu já ajudar. Olha, eu vi que precisava fazer tal, eu vi que está precisando de voluntário para tal ministério, eu vou juntar meus amigos, eu vou entrar. É aquele que vê e age, não porque ele está querendo crescer, ele quer ser visto, mas porque ele está entendendo que há trabalho a ser feito e que fronteiras a serem alargadas é sobre mais trabalho, só que é mais colheita para a honra e glória do nome de Jesus. Jabez entendeu isso. Para desejar mais fronteiras, tem que ter coragem para lutar e trabalhar. E sabe o que muitas vezes tem roubado de nós? Essas oportunidades que estão aí esperando por nós. A acomodação. Às vezes até medo, uma certa covardia. Às vezes a própria preguiça. A procrastinação. Você está há 3 anos falando que vai entrar no ministério para servir. Não, esse ano eu vou servir no ministério. Já pediu a lista lá na secretaria da igreja no WhatsApp umas 500 vezes. Quais são os ministérios da igreja? Ela te manda uma mensagem com 200 ministérios. Você não consegue escolher um. Porque às vezes a acomodação, o jeito que está, é tão mais fácil. Não me exige tanto. Mas querido, se você está pedindo ao Senhor um ano de romper, um ano de se destacar lá no seu trabalho, que a sua empresa seja uma referência na cidade, então você está pedindo mais trabalho. Então você está pedindo para arregaçar as mangas e se preparar e fazer algo diferente. Então sim, peça ao Senhor que amplie no seu coração a visão, os campos que ainda não foram alcançados, aquilo que você pode fazer. Mas não se esqueça, você está pedindo trabalho, você está pedindo então mais força a Ele para que você consiga realizar tudo isso. Mas não tem erro nenhum você pedir a Deus para expandir o seu trabalho. Mas será que nós realmente estamos querendo mais trabalho? Ou a gente se acomodou por falta de vontade? Quando a gente está orando, pedindo ao Senhor por mais fronteiras, é preciso que se tenha determinação e um desejo muito forte, querido, de alcançar, de vencer. E como nosso bispo gosta de dizer, isso não é sobre motivação. Porque começar o ano motivado, todo mundo começa. Fazer listinha de metas para o ano, todo mundo faz. Mas se fosse motivação que levasse a gente até o final, estava todo mundo finalizando o ano com todas as metas cumpridas. Mas exige mais do que isso. E é por isso que Jabez faz essa oração diante do Senhor, não diante de homens. Provérbios 14:4 fala que aonde não há bois, o celeiro fica vazio, mas a força do boi vem a grande colheita. Está falando de força do trabalho. Não adianta você ter uma terra, ter as sementes para serem plantadas e estar lá e esperar que tudo aquilo se plante, seja adubado, seja cuidado e depois seja colhido sozinho. Se não tem a força do boi, se não tem os instrumentos para colocarem, se ele não vem com a junta e vai e planta e você depois vai, cuida e depois vem com eles e colhe. Se não tem a força do trabalho, em vão você construiu o teu celeiro, você não vai armazenar nada. Senhor, alarga as minhas fronteiras em 2026. Amém. Então arregace as mangas e se prepare. Faça diferente daquilo que você já sabe que precisa mudar. Se prepare, se levante em nome de Jesus. Não fique parando, esperando as coisas acontecerem sozinhas. Nós vemos acontecer algo parecido com Jacó, lá em Gênesis 29. Onde ele encontra alguns pastores que estão ali com algumas ovelhas. E ele avista ali um poço que estava com uma pedra tampando a boca. Ele olha e fala assim: escuta, o sol está alto ainda, não está na hora de recolher as ovelhas. Abre esse poço aí, dá água, leva elas para o pasto. E eles falam: não podemos. A gente está esperando elas se agruparem e aí a gente vai dar água para elas. Acontece que logo ali vem chegando Raquel. E ela era pastora de ovelhas, ela chega com algumas ovelhas. E aí Jacó mesmo, quando ela se aproxima, ele mesmo tira então aquela pedra, ele tira a água, ele dá de beber para aquelas ovelhas.
Essa atitude de Jacó acaba abrindo oportunidades para ele. Ele depois ganha um abrigo na casa do seu tio Labão, uma família, bens, se torna um homem rico. Mas se ele tivesse ficado como aqueles pastores, não, a gente não pode abrir aqui esse poço, a gente vai esperar mais um tempinho. Quem sabe alguém vem aí e abre para nós. Querido, se for assim, o livro de Provérbios está repleto de textos assim, onde vai te mostrar: quem cruza os braços e fica esperando a colheita chegar, alguma coisa acontecer, não vai colher nada, vai ficar com as mãos vazias. Então, se você tem pedido algo a mais para o Senhor, Senhor, então me abençoe. Senhor, eu peço que me abençoe e me alargue as fronteiras. Então, querido, se prepare, vá você, tome a iniciativa. Se há alguém do teu lado, não sei, estou cansada, não sei se eu estou afim, então você esteja, então você se aprume e você abra os caminhos, abra os poços, dê de beber, e então receba a colheita devida por causa das tuas atitudes, de abrir caminho, de abençoar pessoas, de fazer o que ninguém fez. Está com você. Você não é escravo das palavras que derramaram sobre a tua vida, mas daquilo que você faz a partir de agora. Isso é sobre as tuas atitudes, é sobre o que você vai colocar em prática com aquilo que você tem ouvido e recebido. O terceiro pedido então de Jabez: o primeiro, Senhor, me abençoe. O segundo, me alargue as fronteiras. O terceiro pedido de Jabez ao Senhor: que a tua mão seja comigo. Senhor, que a tua mão seja comigo. E para fazer uma oração dessa, porque você está com uma missão grande aí, porque senão te perguntaria: para que você quer a boa mão do Senhor sobre você? Porque se você não está afim de fazer nada, se nada do que o Senhor te entrega você corresponde, se você cruza os braços, se não quer ouvir a voz do Senhor, para que pediria então a boa mão do Senhor? Mas eu não sei você, toda vez que Ele me entrega uma missão, toda vez que eu me vejo diante de um grande desafio, toda vez que eu me pego ouvindo direções do Senhor, não tem como um coração que teme ao Senhor e depende dEle não orar: Senhor, que a tua mão esteja sobre mim. Porque se não for assim, não vai dar. Você vê que Jabez já orou com fé e falou: Senhor, me abençoe, alargue as minhas fronteiras e que a sua mão seja sobre mim, porque se eu vou, o Senhor tem que ir comigo. Ele tinha essa convicção. Ele não era como aqueles pastores que estavam falando: não, a gente não pode, agora não. O pedido de bênção e de alargamento das fronteiras necessita indiscutivelmente de que a mão de Deus esteja conosco. Não tem como ser de outro jeito. O cara está falando que não dá para crescer e ser rico, ou sei lá o que, realizar sonhos sem a ajuda de Deus. Dá para fazer. A gente vê muito ímpio crescendo, realizando coisas, enriquecer, enfim, dá para fazer. Mas você faria? Eu não sei você, mas eu acho que não vale a pena não. Às vezes existem promessas, coisas que o Senhor determinou sobre a nossa vida, e presente é presente. Se Ele falou que Ele vai dar, Ele vai dar. Mas fazer sem Ele, para mim, perde todo o propósito, todo o sentido. Sem Ele, não vou. Aqueles que fazem e se dispõem a fazer coisas grandes sem a mão de Deus, sem a bênção de Deus, sem fazer com os princípios do Senhor, em questão de tempo ele se sente fraco. Daqui a pouco vem um burnout, o estresse. Daqui a pouco ele começa a ter que fazer negociações com seus princípios para conseguir chegar mais longe. A hora que ele vê, está com uma corda no pescoço, não sabe como é que ele foi cair naquele buraco. Mas querido, quando nós fazemos as coisas com a boa mão do Senhor, até quando se levanta uma barreira, uma muralha na nossa frente, o Senhor nos transporta para o outro lado. É muito melhor fazer as coisas do jeito do Senhor e ter Ele conosco. Assim a gente não vai se sentir atarefado demais, incapacitado, achar que aquilo não é para nós, porque a boa mão do Senhor está conosco e as verdades dele estão reverberando nos nossos corações. Sempre que você for fazer algo grande, Senhor, a tua mão precisa estar comigo. Eu chamo o teu coração hoje para voltar a depender exclusivamente de Deus e não da força do seu braço. Você tem que reconhecer a soberania de Deus. Você pode até estar fazendo as coisas na força do seu braço por algum tempo, alguns anos, tudo bem. Mas fala pra mim, tá difícil, não tá? Tá mais cansativo do que deveria, né? Pensou em desistir muitas vezes o ano passado? Quase desistiu. Porque quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, querido, do nosso braço, a gente não suporta o peso. Mas quando o Senhor está conosco, é Ele quem abre o caminho, é Ele quem mostra onde colocar os próximos passos. Você precisa da boa mão do Senhor.
Quem reconheceu isso em sua vida foi Jó. Quer falar para mim de alguém que sofreu mais que Jó? Ai, cara, sabe o que é? Que eu fali, Jó também. Sabe o que é? Que eu perdi o meu marido, Jó perdeu a esposa. É que eu perdi os meus filhos, ele também perdeu os filhos. Ele perdeu os servos, ele perdeu seus bois, suas ovelhas. Tudo que você imaginar, Jó perdeu. Até a fé dos amigos e depois até da esposa que disse: sabe, Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Doente, perdendo a saúde. Jó, verso 6, versículo 9, diz: se fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. A convicção dele é: eu não morri porque a boa mão do Senhor estava sobre mim, guardando a minha vida. Pode ter acontecido de tudo na minha vida, mas se estou aqui é porque a mão do Senhor está sobre mim, e Ele tem alguma coisa a me revelar a partir disso. Querido, tenha essa convicção. A boa mão do Senhor precisa estar sobre mim. Se estiver, pode me acontecer qualquer coisa, mas nada foge da soberania do meu Deus. Que o Senhor me abençoe, me alargue as fronteiras e que a tua boa mão esteja sobre mim. Nós vemos homens de Deus vivendo resultados lindos, porque a mão de Deus estava sobre eles. Nós vemos isso na vida de Esdras, no capítulo 7, quando diz: este Esdras veio à Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. E o rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. E por bondade, tudo aquilo que ele pediu para o rei aconteceu. Ah, mas porque ele era queridinho, ele era bonitinho? Não, é porque a boa mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Tinha uma graça sobre ele. Você vai lá fazer uma coisa que todo mundo já tentou e não conseguiu. Ninguém sabe por que você conseguiu. É que a boa mão do Senhor estava sobre você. Havia uma revelação de que aquilo era para você fazer. Uma graça do Senhor. Querido, até a pregação só tem resultado, só tem vida se entregando a Jesus. Não é por causa do pregador, não é por causa das palavras, não é por causa do tema que nós escolhemos. Zé, você é incrível, ungido Senhor, mas também não é por causa do fundinho que o Zé prepara aqui. Sabe por quê? É porque a mão do Senhor está sobre você, trabalhando no seu coração, agindo. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Tudo só acontece pela boa permissão e soberania de Jesus. Atos 11, 21, era a mão do Senhor que era com eles. O grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor, porque a boa mão do Senhor estava sobre eles. Se não são palavras ao vento, se for algo que eu quero falar para vocês, são mais palavras vazias. Não, tem que ter a boa mão do Senhor. É por isso que a gente ora. Não é porque é uma frase bonita, quando a gente ora e fala: Senhor, me esconda atrás da cruz de Cristo. É porque se tem alguém que pode atrapalhar este culto, sou eu. Se eu me colocar à frente daquilo que o Senhor quer fazer, eu posso atrapalhar o que Ele quer fazer. Tudo que formos fazer, se não tiver a boa mão do Senhor à nossa frente, querido, está fadado ao fracasso. Que todo crente saiba que sem a mão de Deus não dá para chegar em lugar algum. 2 Coríntios 3:5, que não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência, a nossa capacidade, ela vem de Deus. A nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus. Pedir a mão de Deus sobre nós é ficar na sua completa dependência. Diga amém. Que você saia daqui, sim, inspirado a pedir as bênçãos do Senhor. Sim, empolgado para pedir ao Senhor que alargue as suas fronteiras, mas que você não ouse fazer isso na força do teu braço. Que você não ouse fazer isso sem direção de Deus, sem a boa mão dele sobre você. O último pedido de Jabez é: Senhor, me livres do mal. Senhor, me livres do mal. Se tem uma coisa que às vezes a gente esquece, é que nós estamos propensos à tentação e ao mal. Não sei vocês, mas eu não vejo aqui nenhuma asa, nenhuma auréola em cima da cabeça de ninguém. Me parecem aqui todos seres humanos falhos e pecadores. Amém? Tem algum anjo? Alguém quer se manifestar? Vou dar uma voada? Então é assim mesmo, querido. Tentação e o mal está diante de você, está diante de mim. Erro nosso achar que ao começar a viver as bênçãos de Deus, que ao começar a pedir que Ele alargue as nossas fronteiras e nós estamos vivendo e rompendo, uau, eu estou na igreja Amor e Cuidado, esse é o ano do romper, e as bênçãos de Deus estão sobre mim, e eu pedi a mão dele sobre mim, a mão dele está sobre mim, nada vai me acontecer, querido. Tentação e mal estão diante de nós, somos homens pecadores, falhos, pó. E você não pode se esquecer disso. Não dá para se esquecer disso. Eu vou te dar o exemplo de Uzias.
Em 2 Crônicas 26, primeiro os versos 4 e 5, depois lerei o 16. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabne, de Asdod, e depois reconstruiu cidades próximas a Asdod em todos os lugares do território filisteu. Uau! Conquistas, tudo o que ele quis fazer, o Senhor abençoou, prosperou, venceu batalhas. Verso 16, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e desobedeceu uma ordem que ele havia dado. Depois que se tornou poderoso, depois que conquistou tudo aquilo que havia pedido, e o Senhor fez, porque era temente ao Senhor, se esqueceu que tentação e mal poderiam derrubá-lo. O orgulho tomou conta do seu coração e ele foi infiel ao Senhor. Querido, que o teu coração hoje, com o mesmo temor que pedir as bênçãos do Senhor, peça que Ele te livre do mal, das tentações. Não me interessa quantos anos de crente você tem. Não me interessa que geração de crente que você é na tua família. Peça ao Senhor que te livre do mal, que te livre das tentações. Interessante que esse último pedido de Jabez ao Senhor é o mesmo que o Senhor Jesus faz. Me livres do mal. Muitos, querido, caíram quando pareciam fortes. Davi caiu quando estava sendo ganha a batalha de Amon. Sansão caiu quando os filisteus estavam amedrontados, se sentindo derrotados. Era o momento. Mas é nesse momento onde a gente se sente forte, onde a gente acha que está vencendo batalhas, que nada pode acontecer com a gente, que Satanás vem e te puxa o tapete. E aí você aprende que você é pó, nunca deixou de ser pó. Há duas coisas que nós devemos temer: tentação e o mal. Sobre a tentação, a primeira coisa que você precisa aprender é que nós podemos cair nela. E é por isso que Jesus nos instrui, nos ensina a orar, dizendo: não nos deixeis cair em tentação. Não estou falando para você rezar o Pai Nosso. Estou falando para você aprender um princípio. Ore ao Senhor. Você vai lá, vai orar por bem. Senhor, a pessoa diz: Senhor, mas guarda o meu coração, blinda a minha mente, guarda os meus olhos, guarda onde eu vou colocar a planta dos meus pés, guarda os lugares onde eu vou tocar, guarda as palavras que eu vou dizer, vou proferir a alguém, as coisas que eu vou pensar sobre as pessoas, os julgamentos que a minha carne vai querer fazer. Me blinda o meu coração, blinda a minha intenção por trás de tudo que eu vou fazer. Você tem que orar por isso, querido. Ou você prefere ficar orando, pedindo perdão pelos seus pecados depois, ao invés de antes se blindar, orar, pedir proteção pelas tentações? É muito pior depois ter que ficar pedindo perdão pelos seus pecados. O quão melhor é confessar tentações. É chamar alguém, é grudar num pastor, numa pastora e dizer: me ajuda que eu estou com algumas tentações, eu preciso de ajuda. Com um amigo, seu líder de célula. Porque podemos cair, podemos ser como Uzias, que era abençoado pelo Senhor. O Senhor o prosperou, mas quando conquistou tudo aquilo que estava esperando, se sentiu orgulhoso daquilo que havia feito e foi infiel ao Senhor. Aí você fala para mim: de que valeu? Porque se não for para juntar tesouros no céu, eu te pergunto: de que valeu vencer batalhas aqui e fazer aqui e crescer naquele ministério e ser conhecido, que as pessoas sabem quem você é? De que valeu se você não vai ajuntar tesouros no céu? Se não é sobre vidas sendo arrebanhadas para Jesus Cristo? Então, em nome de Jesus, temor no seu coração. Que a sua mão esteja sobre mim, Senhor, e me livres do mal. O dia mais perigoso sempre é depois da batalha. Então que você ande dia após dia: Senhor, me livra-me de mim mesmo. Porque eu não estou falando aqui de olho gordo não, irmão. Eu não estou falando de coisa que você está conquistando e é verdade, pastor, eu vou orar, porque quando a gente começa, a avançar, a crescer, as coisas começam. Irmão, em nome de Jesus você é crente. O sangue de Jesus te cobre. Acabou de celebrar cedo o Senhor. Ele venceu a morte, Ele venceu o poder do pecado. A questão é quando nós damos brecha. A questão é quando o nosso coração está contaminado pelo pecado. O Senhor vai te blindar do mal, mas ore ao Senhor. E a palavra de Deus fala em 2 Pedro 2,9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Ele sabe como nos livrar da tentação. Fala para nós, inclusive, em Coríntios, que não tem tentação que seja maior, que a gente não possa suportar. Porque Ele mesmo nos dará escape.
Então ore ao Senhor, em nome de Jesus. O resultado da oração de Jabez, você já leu comigo lá no início. E Deus lhe concedeu tudo o que havia pedido. Deus concedeu a Jabez o que ele havia pedido. E a questão aqui, querido, é o que nós gostamos de pregar, é sobre terminarmos aprovados. Não é mudar o nosso nome só para mostrar para as pessoas que eu não sou o que elas falaram que eu ia ser. Isso não era o propósito de Jabez. A gente não vê uma oração carregada de vingança, de deixa eu provar para quem duvidou e depois a minha vitória vai ter sabor de... Não, não é sobre isso. Senhor, me abençoa. Me deixa fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Mas que a tua mão esteja comigo, me livres do mal. E um coração puro que você chega ao Senhor e pede por isso. O Senhor concedeu o que havia pedido. Querido, eu quero crer que hoje, quando você se dobrar diante da presença de Deus e pedir a Ele que conceda o que você tem pedido, seja com uma intenção e um coração puro. E assim o Senhor concederá os pedidos do seu coração. João 5, essa é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deixa eu falar, Deus te ouve. Eu não sei o que falaram para você. Deus não se importa com isso que você está pedindo. Imagina, quem é você? Querido, você é um filho amado de Deus. Ele te vê, Ele te ouve, Ele inclina os ouvidos dEle para ouvir o que estamos pedindo. Aí a minha pergunta para você é: o que você tem pedido ao Senhor? Quando você se achega à presença, qual tem sido o seu pedido diante do Senhor? Você tem pedido pelas bênçãos dEle? Você tem pedido ao Senhor por trabalho? Ou você está sendo atacado por esse espírito de acomodação, de medo, de sensação de fracasso? O que está te impedindo de pedir para que o Senhor te dê mais oportunidades e portas para que você possa passar? Hoje é um bom dia para você falar: Senhor, eu não sei o que estava me segurando na cadeira, mas esse ano é ano de romper e eu vou me levantar. Eu peço que o Senhor abale as minhas estruturas, me mostre o que eu não estou vendo. Ainda dá tempo, querido, é só 1º de fevereiro. Ainda dá tempo de você mudar muita coisa, mudar convicções sobre você mesmo, você se dispor a fazer as coisas que o Senhor tem. Bênção é pedir para que Ele libere o que Ele já determinou sobre sua vida. Então toma posse, porque é seu. Bênçãos, fronteiras, a mão dEle sobre nós, dependência dEle. E Ele nos livrará do mal, querido. Eu quero pedir para que você se coloque em pé no seu lugar. E entenda que o que estou ensinando aqui não é uma reza. Não é que a partir de agora você, quando chegar na sua casa, no seu tempo a sós com Deus, você vai abrir a Bíblia em Crônicas e ler a oração de Jabez. Eu não estou ensinando para você doutrina. Estou te ensinando aqui um exemplo a ser seguido. É princípio. Então, querido, se há algo no seu coração que você queira colocar diante de Deus, eu quero convidar você a se colocar hoje aqui no altar. Nós como família queremos orar por você. Nós queremos declarar algo sobre a sua vida, um romper verdadeiramente. Se era a tua mentalidade que estava te segurando de viver algumas coisas com o Senhor, nós queremos declarar isso quebrado em nome de Jesus. Que você entenda, assim como Davi entendeu, que você estava recebendo bênçãos, não por quem você é, mas por quem Ele é, por aquilo que Ele prometeu. E que em nome de Jesus, você pode sim alargar suas fronteiras. Você não está limitado a viver aquilo que te disseram ao longo de sua vida, mas é o Senhor quem abre este caminho para você. Em nome de Jesus, nós queremos declarar uma dependência do Senhor. Se você estava já há algum tempo se sentindo cansado, fraco, porque estava vivendo nas suas próprias forças, nós queremos declarar dependência do Senhor. Queremos declarar submissão sob a soberania do Senhor, em nome de Jesus. E querido, queremos orar para que você receba do céu proteção, para que você, em nome de Jesus, abra seus olhos contra as tentações e esteja disposto a lutar contra a sua própria carne, contra os seus próprios pensamentos, e para que o Senhor lhe conceda o que você tem pedido. Que faça isso com o coração puro, em nome de Jesus. Se esse é o teu desejo, se você quer receber uma oração, se essa mensagem falou contigo, eu te dou alguns segundos para que você venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Caminhos do
deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos do ermo, rios no deserto. E se preciso for, caminhos do ermo, rios no deserto. Caminhos no ermo, rios no deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Espírito Santo, eu oro por aqueles que têm tido medo de fazer orações como a de Jabez, porque estão aprisionados por um espírito de acomodação e de medo. Em nome de Jesus, que estes recebam a visitação do Senhor agora com um romper em nome de Jesus. Romper sobre uma mentalidade que está presa, romper sobre as mentiras do inimigo, sobre suas vidas, sobre suas identidades, para que eles sejam sim ousados em suas orações, aplicando fé em quem eles são no Senhor, porque é o Senhor quem nos dá autoridade para conquistar nações, é o Senhor quem nos coloca como cabeça e não cauda, é o Senhor que nos coloca a este lugar. Então que eles recebam da parte do Senhor ousadia e graça para fazer orações cheias de fé, para fazer orações e pedidos em nome de Jesus, que vão estremecer o inferno, que vão abalar estruturas em nome de Jesus, para que eles peçam ao Senhor que seja liberado aquilo que o Senhor declarou sobre suas vidas, que todo aprisionamento seja rompido agora em nome de Jesus. É no teu poder que oro. Você que está em casa, que isso seja rompido sobre a sua vida em nome de Jesus. Toda a acomodação, aprisionamento, todo medo, espírito de medo. Eu sinto que há alguns que não conseguem sair de casa, não conseguem vir ao culto aqui por síndrome do pânico, por medo, fobias sociais. Isso tem te impedido muitas vezes de viver o novo de Deus. Isso tem te impedido de realizar sonhos, de vivenciar a profissão que o Senhor te entregou. Eu oro e declaro sobre a sua vida uma libertação agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, seus anjos, invadam agora o seu quarto onde você está e te tire dessa cama. Realize seus sonhos, abra a tua visão. Eu declaro isso em nome de Jesus. E oro, Pai, que nós venhamos a viver uma vida de dependência do Senhor. Nós queremos ser dependentes de Ti. Ei, querido, deixa eu falar com você que talvez nunca entregou sua vida a Jesus antes. Essa vida abundante de bênçãos com Jesus, de viver debaixo do cuidado dEle, da boa mão dEle, é a melhor decisão que você poderia fazer na sua vida. Eu não sei quais experiências você já teve em igrejas. Eu não sei se você tem esse medo, essa acomodação em não se entregar a Jesus, porque talvez você se sente mais seguro não se comprometendo. Mas deixa eu dizer, vai ser a melhor decisão da sua vida. Não há nada melhor do que viver entregando sua vida a Jesus. Eu não sei se você está distante, se há algum tempo já você não caminha com Ele. Eu não posso encerrar essa manhã sem te dar a oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, de convidar Ele a estar sobre a sua vida, e a você que estava distante se reconciliar com este amor tão poderoso. Então eu gostaria que fizéssemos nessa manhã uma oração de entrega ao Senhor. E querido, eu não quero de forma alguma constranger você. É por isso que eu quero convidar toda a igreja. Nós juntos vamos fazer essa oração de entrega a Jesus. Se você puder colocar a mão no seu coração, e talvez você vai repetir essas palavras pela primeira vez, mas que seja uma oração sincera do teu coração. Diga: Senhor Jesus, nesta manhã eu reconheci o teu grande amor por mim. Eu entendo que o Senhor é real e que entregou a vida por mim para me livrar das mãos do pecado.
e da consequência que é a morte. E eu entendi que isso não é porque eu mereço, mas por causa do teu grande amor. Então hoje eu oro, seja o Senhor da minha vida, escreva o meu nome no livro da vida e caminha comigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, essa é a oração mais importante da sua vida. E eu gostaria de perguntar se alguém que fez essa oração pela primeira vez, ou se fez ela se reconciliando com Cristo. E eu vou pedir para que você levante a sua mão no 3, tá bom? Não precisa ter vergonha. Nós só queremos te conhecer, te dar um abraço. Vamos lá? 1, 2, 3. Alguém aqui que fez essa oração? Aleluia, aleluia. Eu tô vendo vocês. Aleluia. Que o Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa. É a melhor decisão da sua vida. Glória a Deus por isso. E querido, eu vou te pedir mais um favor. Eu não vou expor você, não vou pedir para você falar no microfone, nada disso. Mas nosso time de pastores está aqui na frente, eles queriam te dar um abraço, para que você saiba que você não está sozinho nessa caminhada, que nós estamos aqui para caminhar com você, para te abraçar, para poder estar junto com você. Então eu quero convidar você que ergueu a sua mão, que entregou a sua vida a Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Os nossos pastores estão aqui, eles querem te dar um presente. Você não vai sair daqui sem receber esse presente, eles vão te entregar um presente. E eu agradeço muito ao Espírito Santo de Deus, porque nessa manhã Ele te alcançou. Amém? Então, querido, que você saia daqui com a bênção do Senhor, que o grande amor do Pai, a graça de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, até o fim dos tempos, em nome de Jesus. Amém e amém. E que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Nós estamos aqui aguardando vocês, queremos dar um abraço.